InstaLivros apresenta De 0 a 1. O que aprender sobre o empreendedorismo com o Vale do Silício. Blake Masters, Peter Thiel e Ivo Korytovsky. Nenhum especialista consegue dizer como ser inovador, pois cada inovação é única. Toda inovação vai de 0 a 1. É muito mais difícil criar algo novo do que copiar uma fórmula já existente de sucesso. Os autores falam sobre a criação de monopólios e como sair do óbvio. Mostram como construir empresas inovadoras e nos ajudam a encontrar valores em lugares inesperados. O desafio do futuro. O futuro é um conjunto dos acontecimentos que estão por vir. Se não mudarmos nada nos próximos anos, o futuro estará longe, mas se mudarmos de forma radical, o futuro chegará bem mais rápido. Não conseguimos prever o futuro, só sabemos que será diferente e terá consequências do que fizermos hoje. Esperamos um futuro de progresso, e esse progresso pode ser horizontal ou extensivo, que significa copiar coisas que funcionam, ir de 1 a N. É fácil de imaginar, pois já conhecemos sua aparência. Ou o progresso pode ser vertical ou intensivo, que significa criar coisas novas, ir de 0 a 1. É fazer algo que ninguém fez antes, difícil de se imaginar. A palavra progresso horizontal é globalização, pegar coisas que funcionam em um determinado lugar e fazer com que funcionem em todos os lugares. Já a expressão progresso vertical é tecnologia, qualquer forma nova e melhor de criar coisas. Hoje, nosso desafio é imaginar e criar novas tecnologias que possam tornar o século XXI mais próspero do que o século XX. A tecnologia nova tende a surgir de empreendimentos novos, as startups. Para criar uma startup é preciso reunir o maior grupo de pessoas que você consegue, convencê-las a participar de um plano para construir um futuro diferente. Uma das coisas mais importantes em empresas novas são os pensamentos novos. É isso que uma startup faz, questiona ideias já conhecidas e repensa os negócios do zero. Os autores contam que quando estavam administrando o PayPal, no final de 1999, tinham medo do fracasso, não porque não acreditassem na sua empresa, mas porque parecia que todos os outros investidores estavam dispostos a acreditar em qualquer coisa. As pessoas estavam abrindo e vendendo empresas a todo momento e de todo tipo de produto. O PayPal tinha a missão de criar uma moeda nova na internet para substituir o dólar americano. O primeiro produto permitia às pessoas transferir dinheiro de um Palm Top para outro. Porém, teve pouca procura, pois os Palm Tops ainda eram raros. Assim, decidiram criar um meio de enviar e receber pagamentos por e-mail, pois esses já eram usados com frequência. Os empresários que perseveraram no Vale do Silício aprenderam 4 grandes lições quando as empresas .com estouraram e ainda hoje orientam o pensamento empresarial. Faça avanços graduais. Permaneça enxuto e flexível. Melhore com base na concorrência e concentre-se nos produtos, não nas vendas. Para desenvolver a próxima geração de empresas, é preciso abandonar esse dogma que foi criado e analisar os princípios opostos. Melhor arriscar com a ousadia do que com a trivialidade. Um plano ruim é melhor do que nenhum plano. Mercados competitivos destroem os lucros. As vendas importam tanto quanto o produto. Todas as empresas felizes são diferentes. A concorrência perfeita é considerada o estado ideal para os economistas. Os chamados mercados perfeitamente competitivos atingem o equilíbrio quando a oferta do produtor atende à demanda do consumidor. O oposto da concorrência perfeita é o monopólio. Enquanto uma empresa competitiva precisa vender ao preço de mercado, um monopólio possui seu mercado, podendo assim fixar seus próprios preços. Os monopolistas mentem para se proteger. Eles sabem que alardear seu monopólio é um convite a auditorias e ataques. Como querem que seus lucros continuem, tendem a ocultar seu monopólio. Os não monopolistas contam a mentira inversa. Dizem que estão em um mercado solitário, sugerindo que não têm concorrentes e que eles dominam o mercado. O sistema competitivo leva as pessoas à impiedade ou ao fracasso. Um monopólio como o Google, por exemplo, é diferente.
Como não precisa se preocupar em concorrer com ninguém, pode cuidar melhor de seus funcionários e de seus produtos. Os monopolistas podem se dar ao luxo de pensar em outras coisas, além de ganhar dinheiro. Os não monopolistas não podem. Na concorrência perfeita, uma empresa está tão concentrada em ganhar de sua concorrente que não consegue planejar um futuro a longo prazo. Somente quem tem um monopólio pode pensar com mais facilidade no futuro, sem se preocupar com a luta diária pela sobrevivência. Se você monopolizar certo mercado, pode elevar o preço e aos outros não restará outra opção senão comprar de você. O mundo onde vivemos é dinâmico e coisas novas e melhores surgem a todo momento. Os monopolistas criativos oferecem aos clientes mais opções, acrescentando ao mundo categorias inteiramente novas. Os monopólios criativos são motores poderosos para tornar a sociedade cada vez melhor. Os lucros de anos ou décadas dos monopólios promovem o incentivo à inovação, pois conseguem fazer planos de longo prazo e financiar projetos de pesquisas ambiciosos. Dentro de uma empresa, as pessoas ficam obcecadas pelos seus concorrentes no progresso de sua carreira. Depois, as próprias empresas ficam obcecadas por seus concorrentes no mercado. As pessoas perdem de vista o que realmente importa, concentrando-se somente em seus rivais, ao invés de cuidar de si mesmas. A rivalidade faz pensarmos no que deu certo no passado, sem ao menos arriscar coisas novas no presente. A vantagem de quem chega por último. Escapar da concorrência lhe dá um monopólio, mas mesmo um monopólio só é um bom negócio se perdurar no futuro. Uma empresa é definida por sua capacidade de gerar fluxo de caixa no futuro. É a soma de todo o dinheiro que ela ganhará lá na frente. A maior parte do valor de empresas de crescimento lento está no curto prazo. Uma empresa da velha economia, um jornal, por exemplo, poderia conservar seu valor se conseguisse manter seus fluxos de caixa atuais por 5 ou 6 anos. Porém, qualquer empresa com substituíveis próximos verá seus lucros reduzidos pela concorrência. Já empresas de tecnologia seguem a trajetória oposta. Elas perdem dinheiro nos primeiros anos, pois desenvolver coisas novas e de qualidade leva tempo, e isso significa receita adiada. A maior parte do valor de uma empresa de tecnologia virá ao menos 10 a 15 anos no futuro. Se você focar no crescimento de curto prazo, não vai conseguir pensar se esse negócio vai existir daqui a 10 anos. Você precisa pensar criticamente sobre a qualidade de seu negócio. Cada monopólio é único, mas eles costumam compartilhar certas características. 1. A tecnologia proprietária. É a principal vantagem que uma empresa pode ter, porque torna seu produto difícil ou impossível de replicar. A tecnologia proprietária deve ser ao menos 10 vezes melhor do que seu substituto mais próximo, e a forma mais clara para isso é inventar algo completamente novo, ou melhorar radicalmente uma solução já existente. Sendo melhor, você escapa da concorrência. 2. Os efeitos de rede. Torna um produto mais útil à medida que mais pessoas o utilizam. Os efeitos de rede podem ser poderosos, mas você nunca se beneficiará deles se seu produto não for valioso para os primeiros usuários quando a rede ainda é pequena. 3. Economia de escala. Muitas empresas adquirem apenas vantagens limitadas ao crescer para uma grande escala, por conta de espaço, por exemplo. É especialmente difícil que empresas de serviços se tornem monopólios. Uma boa startup deve ter o potencial para grande escala embutido em seu projeto inicial. 4. Branding. Uma empresa tem, por definição, um monopólio sobre sua própria marca. Portanto, criar uma marca forte é um meio poderoso de reivindicar um monopólio. Analisar seu negócio de acordo com essas características pode ajudá-lo a pensar em como torná-lo duradouro. Mas para fazê-lo funcionar, você precisa escolher o seu mercado com cuidado e expandir-se. Comece pequeno e monopolize. Uma vez que você crie e domine um mercado pequeno, deve gradualmente se expandir para mercados afins e ligeiramente maiores. Se você é o primeiro a entrar no mercado, pode conquistar uma grande participação nele enquanto os concorrentes lutam para entrar. Mas sair na frente é uma tática, não uma meta. O que realmente importa é gerar fluxos de caixa no futuro.
É bem melhor ser o último a entrar no mercado e desfrutar de anos ou mesmo décadas de lucros monopolistas. A melhor forma é dominar um pequeno mercado e aumentar a escala a partir dali. Siga o dinheiro. O economista Vilfredo Pareto descobriu em 1906 o que ficou conhecido como princípio de Pareto, ou a regra dos 80-20, quando observou que 20% das pessoas possuíam 80% das terras na Itália. Esse padrão desigual, com uma pequena minoria superando radicalmente os seus rivais, acontece por toda parte nos mundos natural e social. Einstein já tinha dito que a lei de potência, assim chamada porque equações exponenciais descrevem distribuições desiguais, é a lei do universo. Os investidores têm como objetivo identificar, financiar e lucrar com empresas promissoras no seu estágio inicial. Eles arrecadam dinheiro de instituições e pessoas ricas, concentram num fundo e investem em empresas de tecnologia que acreditam que se tornarão mais valiosas. Se lá na frente estiverem certos, recebem uma parte dos lucros. Um fundo de capital de risco ganha dinheiro quando as empresas de sua carteira se tornam mais valiosas e vendem suas ações ou são compradas por empresas maiores. O problema é saber quando essa empresa vencerá. Para a maioria dos fundos, a resposta é nunca. A maioria das startups fracassa e a maioria dos fundos fracassa com elas. Todo investidor sabe que precisa achar as empresas que vencerão. Acreditam que empresas ruins fracassarão, as medíocres ficarão estáveis e as boas darão retornos de 2 ou até 4 vezes. Pressupondo esse padrão equilibrado, os investidores reúnem uma carteira de títulos diversificada e esperam que as vencedoras contrabalancem as perdedoras. Mas essa abordagem geralmente não funciona. Isso porque os retornos de capital de risco não seguem uma distribuição padrão. Pelo contrário, seguem a lei de potência. Somente algumas empresas vão superar o desempenho de todas as outras. Se você se concentrar na diversificação, em vez de procurar a empresa que vai se tornar valiosa, vai deixar passar essas empresas raras lá no início. O maior segredo em capital de risco é que o melhor investimento em um fundo de sucesso iguala ou supera todo o resto do fundo combinado. Isso implica 2 regras bem estranhas para os investidores. Primeira, invista apenas em empresas que tenham o potencial de retornar o valor do fundo inteiro. Regra número 2, como a regra número 1 é tão restritiva, não pode haver outras regras. A lei de potência não é importante apenas para investidores, é importante para todo mundo, porque todo mundo é um investidor. Um empresário faz um grande investimento só de dedicar o seu tempo ao trabalho em uma startup. Todo indivíduo também é inevitavelmente um investidor. Quando você escolhe uma carreira, age baseado na crença de que o tipo de trabalho que faz será valioso daqui a algum tempo. O professor universitário Ted Kaczynski afirmava que, para ser feliz, todo indivíduo precisa de metas cujo alcance requeira esforço e precisa triunfar na realização de ao menos algumas de suas metas. Ele dividiu as metas humanas em 3 grupos. 1. Metas que podem ser alcançadas com esforço mínimo. 2. Metas que podem ser alcançadas com grande esforço. E 3. Metas que não podem ser alcançadas por mais que você se esforce. Afirmou ainda que era a clássica tricotomia do fácil, difícil e impossível. Kaczynski dizia que as pessoas modernas estão deprimidas porque todos os problemas difíceis do mundo já foram resolvidos. O que resta por fazer é fácil ou impossível, e perseguir essas tarefas é profundamente frustrante. Existem muitos outros segredos para descobrir, mas só os pesquisadores esforçados vão conseguir descobrir. Existem 2 tipos de segredos: segredos da natureza e segredos sobre pessoas. Os segredos naturais existem por toda a nossa volta. Para encontrá-los, é preciso estudar algum aspecto desconhecido do mundo físico. Segredos sobre pessoas são coisas que as pessoas não sabem sobre si mesmas, ou coisas que escondem porque não querem que os outros saibam. Ao pensar sobre qual tipo de empresa construir, existem 2 perguntas diferentes a serem feitas. Quais segredos a natureza não lhe está contando? E quais segredos as pessoas não estão lhe contando? Fundação. Quando uma startup tem problemas na sua fundação, não consegue mais ser consertada.
Mas decisões tomadas no início, se você escolher os sócios errados, por exemplo, ou contratar as pessoas erradas, são difíceis de corrigir depois de tomadas. A primeira e mais importante decisão a ser tomada é com quem começar. Escolher um cofundador é como casar-se, e o conflito entre fundadores é quase tão desagradável como o divórcio. Depois você precisa escolher pessoas boas e que convivam bem, mas precisa também de uma estrutura para ajudar a manter todos alinhados para o longo prazo. Para prever fontes prováveis de desalinhamento em qualquer empresa, convém dividir entre 3 conceitos: propriedade, quem detém legalmente as ações de uma empresa; posse, quem dirige realmente a empresa no dia a dia; controle, quem governa formalmente os assuntos da empresa. Uma startup típica destina-se à propriedade entre fundadores, funcionários e investidores. Os gerentes e funcionários que operam a empresa também desfrutam a posse. E um conselho diretor, geralmente contendo fundadores e investidores que exercem o controle. A vantagem financeira da propriedade parcial atrai e recompensa investidores e trabalhadores. A posse efetiva motiva e fortalece fundadores e funcionários. Distribuir essas funções entre pessoas diferentes faz sentido, mas também multiplica as chances de desentendimentos. Qualquer um que não possua opções de ações ou não receba um salário regular de sua empresa está fundamentalmente desalinhado. Por isso, contratar consultores não dá certo. Funcionários em tempo parcial não exercem bem suas atividades. Mesmo trabalhar remotamente deve ser evitado, porque o desalinhamento pode se insinuar sempre que os colegas não estiverem juntos o tempo todo, no mesmo local, diariamente. As startups não precisam pagar salários altos porque podem oferecer a propriedade parcial da própria empresa. A participação nas ações é a forma de remuneração que pode efetivamente orientar as pessoas para a criação de valor no futuro. Como é impossível ser perfeitamente justo ao distribuir propriedade, os fundadores devem manter os detalhes em segredo. Qualquer um que prefira possuir uma parte de sua empresa a ser pago em dinheiro revela uma preferência pelo longo prazo e um empenho em aumentar o valor de sua empresa no futuro. A participação acionária é a melhor forma de um fundador manter todos na empresa amplamente alinhados. Não basta ter um bom produto. Tenha um bom negócio. Saber recrutar pessoal é muito importante para a sua empresa. Você precisa de pessoas capacitadas não apenas no papel. Precisa de pessoas que trabalhem juntas harmoniosamente e que concordem entre si. Ninguém quer trabalhar muito tempo com pessoas que não se gostam. Ninguém pensa a longo prazo em um lugar que não se sinta bem. Você atrairá os funcionários de que precisa se conseguir explicar por que sua missão é importante, por que está fazendo algo que ninguém mais conseguirá. Também deve explicar por que sua empresa é um local perfeito para esse funcionário. Não dê muitas mordomias para seus funcionários. Deve se limitar a oferecer o básico, como seguro-saúde, e depois prometa a oportunidade de fazer um trabalho insubstituível, em um problema único e com pessoas ótimas. Não importa a aparência das pessoas e nem o país de origem. O que é preciso é que cada novo contratado esteja tão interessado na sua empresa quanto você. O autor afirma que a melhor coisa que fez quando dirigia o PayPal foi tornar cada pessoa na empresa responsável por fazer uma só coisa. A função de cada funcionário era única, e todos sabiam que ele os avaliaria por aquilo. Percebeu que definindo os papéis de cada um, tinha menos conflitos internos, pois a maioria das brigas dentro de uma empresa é quando colegas competem pelas mesmas responsabilidades. Eliminar as competições facilita o desenvolvimento nos relacionamentos. Não ainda somente uma boa equipe e um bom produto para ter retorno. Uma boa venda precisa ser feita. Se você inventou algo novo, mas não inventou uma forma eficaz de vendê-lo, possui um mau negócio, por melhor que seja o produto. Por mais forte que seja seu produto, você ainda precisa de um plano de distribuição forte. Um produto é viral se suas funções básicas animam os usuários a convidar seus amigos a se tornarem usuários também. Foi assim que o Facebook e o PayPal cresceram rapidamente. Cada vez que alguém compartilha algo com um amigo ou faz um pagamento, naturalmente convida cada vez mais pessoas para a rede. Se cada usuário novo resultar em mais de um usuário adicional,
Você poderá obter uma reação em cadeia de crescimento exponencial. Todo mundo tem um produto para vender, não importa se você é um funcionário, um fundador ou um investidor. Isso é verdade ainda que sua empresa consista apenas de você e seu computador. Olhe em volta. Se você não vê nenhum vendedor, você é o vendedor. Enxergando verde. No início do século XXI, todos concordavam que o próximo grande avanço seria a tecnologia limpa. Precisava ser, pois a poluição estava aumentando em todo o mundo. Empresários abriram milhares de empresas de tecnologia limpa e investidores injetaram mais de 50 bilhões de dólares nelas. Mas então, por que a tecnologia limpa fracassou? A maioria das empresas de tecnologia limpa fracassou porque negligenciou uma ou mais das 7 perguntas a que toda empresa precisa responder. Você consegue criar tecnologia revolucionária em vez de melhorias graduais? Agora é o momento certo para iniciar o seu negócio específico? Você está começando com uma porção grande de um mercado pequeno? Você dispõe da equipe certa? Você dispõe de um meio de não apenas criar, mas entregar seu produto? Sua posição no mercado será defensável em 10 e 20 anos no futuro? Você identificou uma oportunidade única que os outros não veem? Não importa o seu setor, qualquer grande plano de negócios precisa abordar cada um deles. Se você não tem boas respostas a essas perguntas, provavelmente seu negócio fracassará. Se acertar em todas as 7, vencerá. Mesmo acertar 5 ou 6 pode funcionar. Para bons negócios, precisamos de bons fundadores. Pessoas que consigam extrair o melhor trabalho de todos de sua equipe. Não podemos aceitar como verdade absoluta que o futuro será melhor. Precisamos nos esforçar para criá-lo hoje. Nossa tarefa é achar meios simples de criar as coisas novas que tornarão o futuro não apenas diferente, mas melhor. Ir de 0 a 1. Insta Insights. Se você não consegue derrotar um rival, talvez seja preferível se juntar a ele. Para ter sucesso, você precisa saber onde quer chegar antes de começar. O produto, para ser lucrativo, deve ser notável o suficiente para se vender sozinho. Os computadores mais poderosos não serão substitutos dos seres humanos, e sim complemento deles. Neste livro, você aprendeu que nosso progresso pode acontecer de 2 formas: inovando as coisas já existentes ou criando coisas novas. Para ter sucesso nos negócios, fazer algo novo é essencial. O monopólio obtém lucros, já a concorrência divide os lucros. Os monopolistas podem se permitir cuidar melhor de seus funcionários e de seus produtos, não precisando focar somente na concorrência e no lucro. Podem também incentivar novas pesquisas para produtos novos e ousados. O objetivo das novas startups deve ser criar coisas novas hoje para um futuro diferente e muito melhor. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Ciência do Sucesso, Napoleon Hill.